A música ela é bem egoísta, né? Mano Brown fala isso, e é a mais pura verdade que eu já ouvi sobre música. Tipo, pra parada dar certo, você tem que dar a sua vida por isso, sabe? Eu acho que a maioria já conhece quem é o VMZ. Ele começou a fazer Rap Geek alguns anos atrás, quando era bem novo, e hoje em dia seu canal principal tem mais de 1 milhão de inscritos. Por ter começado a fazer rap muito novo, as pessoas começaram a apelidar ele de prodígio. Mas apesar dos elogios, a gente sabe que esse sucesso não veio do nada. O VMZ, ou melhor, o Sandro, teve muitas fases. E mesmo com suas músicas sendo focado no Rap Geek, a forma com que ele se expressa acaba deixando nítido algumas dessas fases. Bem, eu sou o Jorto e vamos dar uma olhada nessa grande trajetória de um prodígio. Pra ir direto ao ponto, ele não fala sempre sobre o passado dele, ele tenta muito manter o controle sobre como as pessoas veem ele na internet. Mas assistindo alguns podcasts, ele acabou contando sobre algumas coisas, e sendo bem direto, ele acompanhava a comunidade de rap como a gente acompanha hoje. Ele já cresceu ligado à música, e durante uma fase da vida dele, ele viu o crescimento do Rap Geek, que naquela época já tinha arrumado até um trabalho, ele intercalava entre estudar e trabalhar, então já era uma rotina bem cansativa. Mas mesmo assim, ele queria produzir alguma coisa como isso, ele queria fazer o seu próprio rap. Então mesmo na simplicidade ele começou a produzir. O ponto é que o estilo de Rap Geek que ele fazia era diferente dos outros. Era que as músicas não eram necessariamente falando do personagem de forma tão direta. Tinha um sentimento. Você sentia junto com o personagem. As pessoas julgam como se ele soubesse interpretar os sentimentos do personagem muito bem, mas eu só consigo ver um reflexo, um esforço que ele colocava nos vídeos dele, que transparecia não só o que ele entendia pelo personagem, mas além disso, o que ele estava sentindo. Em outra entrevista que ele fez, ele chegou a dizer que a cada vídeo bem produzido no YouTube, existia um gênio por trás disso tudo. Que mesmo sem uma produção, articulou cada detalhe. E ele era o gênio por trás disso tudo. Não sei se intencionalmente ou não, mas ele misturava um pouco do que ele estava sentindo nas músicas. Transparecia na letra. Algumas das coisas que eu sei sobre a história dele, eu não vi no podcast. Eu vi de tanto que eu escutei as músicas dele. Essa era a forma que ele encontrou para se expressar. E quando ele falava sobre um personagem que compartilhava um sentimento parecido com o que ele estava sentindo, ele acabava se expressando com isso também. Por ter começado com isso muito novo, ele era sujeito a sentir coisas negativas, a sofrer uma certa pressão, ainda mais sobre as circunstâncias que ele estava. Era muita correria. Sei que não é um personagem, mas na música Marte, ele aborda muito sobre esse tema e ajuda a entender como que ele estava se sentindo naquela época, sobre como que ele se sentia insuficiente para fazer tudo isso, como que ele pensava em desistir de tudo isso, mesmo sendo o sonho dele, mas ainda assim com todos esses sentimentos negativos, ele expressa na letra que ele sentia como se fosse uma voz dizendo não para. Tá arrepiado. A rotina que ele seguia era basicamente estudar, trabalhar e de madrugada rufar no rap, mesmo tendo a incerteza se isso iria dar certo ou não. Como ele disse na música, isso era dar tiro no escuro. Isso era ter noção que as balas estavam acabando e que tudo isso podia chegar ao fim. E então, como consequência do esforço dele, ele conseguiu um resultado. Postando todos os dias, sem dormir direito, as pessoas começaram a acompanhar ele. E pra alguém inseguro como ele tava, isso ainda não tinha resolvido todos os problemas logo de cara. E aí a gente entra na terceira fase. Algumas coisas aconteceram durante esse período. Ele conheceu o Taos, que pra ele era um reflexo no qual ele se inspirava, e ele fez até um feat cantando junto com ele depois que ele melhorou a qualidade. E enfim, quando ele começou a ver resultado nisso tudo, eu diria que começou um período de autoaceitação. Os problemas não sumiram, mas as coisas melhoraram. A pressão que ele sentia se as coisas iriam dar certo ou não agora tinha sido aliviado, e ele já estava um pouco mais guiado nesse caminho. Os problemas que persistiram, eu diria que estaria ligado mais ou menos a uma coisa parecida com a síndrome do impostor, que é basicamente os pensamentos constantes de que eu realmente mereço isso tudo. Por conta das inseguranças que ele passava, ele fez algumas músicas um pouco nesse assunto. Na música Antissocial, que tá até passando aí na tela, ele fala um pouco sobre esse lado dele, de como essa interação é difícil. É uma mistura tanto do que ele sentia no passado como o que ele estava se tornando naquele momento. Que por mais que ele se sentisse cansado, por mais que ele se sentisse esgotado, ele acreditava que aquele era o destino dele, de que todo esse esforço que ele estava fazendo estava sendo finalmente compensado, e como ele diz, ele precisava aparecer, ele não podia deixar os sentimentos tomarem conta dele naquele momento. E nesse pedaço, Dias que o Sandro não quer ser o VMZ, ele estabelece muito claramente essa divisão de quem era ele naquele momento pro que ele realmente idealizava. E com o passar do tempo,
ele foi lidando cada vez melhor com isso. Apesar de achar que não estava pronto, era aquilo que ele queria. Toda a pressão que ele sentia naquelas madrugadas sobre o que ele devia fazer e se aquilo realmente valia a pena, melhorou. E com certeza, isso foi um processo muito demorado. A gente não tem como ter noção por causa das músicas, muitas músicas que ele posta acabam sendo algumas antigas mais do que outras. Mas no final, isso é o que torna ele um dos meus artistas favoritos. Ver essa evolução é um tipo de motivação que consegue me dar. É ver que ele tá no topo e nunca foi por sorte. É ver que é pura dedicação. Isso dá uma certa empatia. Ver que é uma pessoa que tá do outro lado, sabe? Que tem altos e baixos e teve seus momentos de pico, assim como a gente tem também todos os dias. Isso faz dele um artista completo, tanto na criação da obra, a forma que ele se expressa nela, como na forma que ele apresenta isso pro público. Hoje em dia eu consigo ver um brilho especial nisso tudo, porque eu sinto que ele tá no auge dele, no auge das emoções, no auge da vida, e isso dá um certo conforto, ainda mais depois de ver toda essa história. E eu fico muito agradecido por ter conhecido as músicas dele, porque foram em momentos que eu tava precisando ouvir algumas coisas desse tipo, me fizeram bem. E eu tenho certeza que das pessoas que gostam da música dele, eu não sou um dos únicos que passou por isso. Então, isso é apenas um pouco da história do VMZ e um pouco sobre o quão importante isso é pra mim também. Esse vídeo pegou um rumo bem motivacional, e eu acho que é esse o intuito. Ultimamente os vídeos estão sendo assim, eu não sei porquê, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pode se inscrever, dar like. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e eu sou o Jorto, e eu vejo vocês em breve. Até logo.